A gente fala agora mais uma vez sobre a pandemia de Covid-19. Nós temos falado muito aqui sobre a política de isolamento social, os possíveis reflexos disso nos casos de Covid-19, nos contágios. E para detalharmos isso, para sabermos exatamente quais são, se existem esses reflexos na política de saúde pública, nós temos um convidado agora em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar aqui com o professor Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele desenvolveu um estudo, um trabalho justamente em cima disso, averiguando os impactos da política de isolamento social. Ele está conosco aqui. Boa noite, professor. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pela entrevista. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. Muito grato por terem me recebido. Nós é que agradecemos. Professor, conta pra gente, quais são os resultados desse estudo conduzido pelo senhor? Ok, basicamente o que eu fiz foi, logo no início da pandemia, comecei a acompanhar os números de mortes e de novos casos, como todo mundo estava fazendo, e aí eu tomei conhecimento da existência de alguns trabalhos, de alguns acompanhamentos interessantes feitos com empresas como a Inloco, aqui de Pernambuco, mas depois também pela Google e outras empresas, acompanhando o isolamento social de fato que ocorre na sociedade através de dados de geolocalização de celular. Aí eu resolvi cruzar uma coisa com a outra. E o meu objetivo inicial era dizer, olha, isolamento social vai produzir um benefício, ok. Que tamanho de isolamento social produz que nível de benefício? Aí eu comecei a cruzar os números. E, eventualmente, o que eu acabei descobrindo foi uma estranha associação positiva. E a palavra positiva geralmente significa algo bom, mas nesse caso significa algo ruim. Porque o que eu descobri foi que mais isolamento social estava relacionado a uma maior quantidade de mortes no futuro. Na verdade, aproximadamente 4 ou 6 semanas depois, aumentam as mortes por Covid-19 no Brasil, se você aumenta o isolamento social. Aí uma série de controles foram feitos para ver se isso não era um efeito da fase da pandemia, se não tinha alguns errinhos estatísticos, etc. Não, a coisa acabou se confirmando. Aí eu publiquei uns 2 artigos que foram publicados nos repositórios e a segunda versão está perto de ser publicada numa revista, num periódico acadêmico de boa reputação, e é isso. Mais isolamento social, mais mortes e não menos. Na verdade, o isolamento social faz o exato oposto do planejado, porque a ideia era, vamos desonerar o sistema de saúde, vamos. Então, com o isolamento social, a gente achata a curva. Bom, com o isolamento social acontecem 3 coisas que são o oposto do que a gente quer. Número 1, o pico de morte fica mais cedo. Número 2, o pico de morte fica mais alto. E número 3, a quantidade total acumulada de mortes aumenta. E se você tiver um nível de isolamento social que ultrapasse 45% aproximadamente, e você sustentar isso, você tem um aumento de até quase 15% na quantidade de mortes. Então, é surpreendente, mas é o que aconteceu. Aí, quer dizer, não é só uma questão de você dizer que o isolamento social ele não funciona, ou ele não ajuda. É que o isolamento social é ativamente prejudicial. Ele é ativamente prejudicial não pelos efeitos indiretos econômicos, etc., os quais também existem, mas esses efeitos indiretos poderiam ser arguídos, pelo menos, se você pudesse contrabalancear ele com algum controle da pandemia. Mas só que ele é o contrário do win-win, ele é o lose-lose. Você perde indiretamente pela economia os outros impactos, como ainda por cima você aumenta a quantidade de mortes, justamente as mortes que você queria diminuir. Guilherme Fiuza, sua pergunta. Perfeito. Fiuza. Professor, o senhor conseguiu levantar a hipótese das razões desse efeito perverso do lockdown? Na verdade, sim, porque é uma coisa que, em princípio, era absurda, porque eu próprio, logo no começo, achava que iria haver essa relação de controle a partir do isolamento social. Mas quando ela não aconteceu, está aí procurando por quê. Aí tem vários motivos possíveis. Um deles é o fato de que essa doença tem um índice de contágio muito elevado. O R0, que muitas vezes sai na Organização Mundial de Saúde como tendo sido de 2 ou 3, na verdade esse R0 é de entre 7 e 15, de acordo com os melhores estudos. E os epidemiologistas sabem que quando você tem um R0 acima de 4,5,
você não consegue impedir que a pandemia chegue a todos os susceptíveis. Certo? Então esse é um dos motivos, mas tem vários outros. Esse vírus gosta de aglomerações, a maior parte das infecções acontece em casa, etc. A próxima pergunta, professor, é da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Professor, na verdade o seu estudo mostra o que nós vivemos aqui na Califórnia durante o ano de 2020. A Califórnia foi um dos primeiros estados aí que entrou num lockdown muito robusto, muito severo, lá em março, abril de 2020, e os números foram contidos inicialmente, os números de transmissão, mas assim que liberou um pouco a vida normal, os números subiram de uma maneira muito assustadora. E hoje a gente vê que a Califórnia continua fechada, com números de contaminações e hospitalizações numa crescente muito grande. E a Flórida, onde o Constantino mora, existe uma responsabilidade individual, continua o comércio aberto, as escolas, as pessoas estão respeitando as novas medidas sanitárias, mas o resultado tem sido diferente. Dentro dessa pesquisa que o senhor fez, muito abrangente, obviamente a gente fala muito da vida econômica, mas eu queria saber a opinião do senhor em relação ao fechamento das escolas, a deixar tanta criança, adolescente em casa durante um ano. O que o senhor acha, se isso tem na pesquisa do senhor, ou o que o senhor acha em relação ao dano social, ao dano psicológico em cima de uma população que tem uma taxa de transmissão muito baixa em relação ao vírus? Isso aí é uma boa colocação. Veja só, a fração de crianças e adolescentes que pega essa doença é muito, muito, muito pequena. E a fração que vem a ter casos muito graves ou até morte é menor ainda. É claro que acontecem, mas tem criança que vai morrer de gripe comum. Certo? Eu não estou dizendo que não é para se preocupar com esse assunto, mas epidemiologicamente, estatisticamente, não se justifica esse tipo de coisa. Porque, veja só, a questão é que esse é um efeito que é em grande parte invisível, porque primeiro ele demora de 4 a 6 semanas para ser sentido, e segundo lugar, porque quase ninguém está pesquisando ele da maneira certa. E a maneira certa é o seguinte: ignorem por completo aquelas medidas de mortes por data de notificação, que é quase que a única que você consegue encontrar no noticiário, em qualquer lugar. Você tem que pegar as mortes que aconteceram pela data em que elas aconteceram. E pode parecer que é uma diferença pequena, mas não é. A diferença no formato das curvas é muito grande. E quando você vê isso, aí o impacto é bem decisivo mesmo. Né? E diga-se de passagem, aproveitando para inserir mais uma coisa, os recentes aumentos das mortes em Manaus, por exemplo, que aconteceram, eu estive lá agora nos últimos 3 dias fazendo parte de uma força-tarefa do Ministério da Saúde lá, esse aumento enorme no número de mortes, ele foi precedido umas 4 semanas antes por um enorme aumento do isolamento social. E, na verdade, o estado brasileiro com o maior grau de isolamento social efetivo da população hoje é Manaus. E é justamente lá que está acontecendo esse pico de morte. E eu podia falar coisas parecidas sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Rodrigo Constantino, sua pergunta, Constantino. Professor, a princípio pode parecer contraintuitivo isso, a gente acha que se isolar vai proteger, já é uma ideia antiga, e até hoje eu não vi nenhum estudo mostrando de forma robusta as vantagens do lockdown. Essa pandemia, essa virose, ela não é sem precedentes. O que foi sem precedente no mundo foi a reação, que foi justamente fechar tudo, isolar todo mundo, né? O que eu tive acesso dentro da própria OMS foram alguns estudos de antes do Covid-19 que não mostravam nenhum resultado conclusivo sobre o lockdown em outras gripes, né, em outras doenças contagiosas. A pergunta que eu faço ao senhor é muito direta. O senhor esbarrou nessas suas pesquisas com algum tipo de estudo representativo a favor do lockdown ou o mundo todo parou da cabeça das autoridades? O mundo todo parou da cabeça das autoridades. Não encontrei nenhuma evidência disso. E olha que eu procurei um bocado. E, na verdade, o conceito de lockdown é bastante novo. Ele nasceu em 2006.
certo? Quarentena é um outro bicho, é bem diferente. Isso aí, acho que antes de Hipócrates já se conhecia, já se conhece há milênios da humanidade. Separa aqueles que estão doentes, ok. Agora, separe todo mundo, separe os saudáveis, isso foi inventado em 2006 pelo governo Bush, em resposta a um pedido do presidente americano para que os Estados Unidos pudessem preparar uma estratégia para uma próxima gripe suína que pudesse surgir. E aí a resposta que o pessoal arrumou foi essa ideia de lockdown, que foi inspirada pela sobrinha de 14 anos de idade de um dos médicos responsáveis, que era um cardiologista e um oncologista, se eu não me engano, que tinha feito um estudo mostrando que crianças são dos indivíduos na sociedade que entram mais em contato com outras pessoas durante o dia porque eles vão para a escola. Aí o raciocínio deles foi que se você impedisse as crianças de ir para a escola e outras pessoas de saírem na sociedade, você diminuiria a infecção. Só que não é isso que acontece. No próprio ano 2006 saíram vários artigos epidemiológicos criticando severamente essa ideia por vários motivos, desde a execuibilidade até do que aconteceria se desse certo. E o que eu estou achando agora, eu e meu pai, na verdade, que é coautor desse estudo também, o professor Fernando Menezes Campelo de Souza, também da UFPE, é que, na verdade, isso aqui é uma estratégia suicida. É uma estratégia que só faz piorar as coisas. Aí você tem assim, estamos com muitas mortes, vamos fazer o isolamento social. Aí as mortes aumentam, eita, temos que fazer mais isolamento social ainda. Aí, eventualmente, o paciente morre. Esse é o ponto. Professor, e o senhor chegou a apresentar os resultados desse estudo às autoridades, seja ao governo federal, ao governo de Pernambuco, à prefeitura de Recife ou algum outro ente? O senhor chegou a levar adiante os resultados desse trabalho? Olha, eu tentei mostrar ao máximo de pessoas que eu pude e tive sim acesso a algumas pessoas através de relacionamentos pessoais que tinham acesso às pessoas de poder. Eu também saí tentando colocar na academia em todos os lugares que eu pude, mas a situação é difícil, como por exemplo, existem os repositórios acadêmicos, aqueles lugares onde se pode depositar um artigo lá, que em princípio sem avaliação. Passei por 3 repositórios diferentes que recusaram-se a publicar o artigo lá sem justificar. Aí eu resolvi, não vamos direto para as revistas. Aí eu mandei para 7 revistas que devolveram em 3 dias sem avaliar o artigo. Certo? Também sem explicação. Até que finalmente eu encontrei um repositório que, graças a Deus, é até muito bom, é da gigante Elsevier, é o SSRN, onde eu pude publicar o primeiro trabalho depois do segundo, e encontrei uma revista também muito boa do grupo Nature, não posso dizer exatamente qual revista agora antes da publicação sair, mas um grupo muito bom que parece que estamos nas fases finais para já sair publicado em breve. Aí, mas foi conseguiu. Agora, convencer alguma autoridade, não, exceto algumas autoridades com quem eu estou trabalhando agora no Ministério da Saúde, onde de dezembro para cá a gente tem feito uma série de ações e uma parte delas envolve a gente levar em conta esse efeito do isolamento social e pensar que estratégias precisam ser resolvidas em relação a isso. Mas eu não sou um determinador de estratégias, eu apenas dou um suporte àqueles que tomam decisões estratégicas. Você tinha pedido a palavra, Constantino? Se quiser, pode fazer a última pergunta aqui para fecharmos, então. Não, sim, é porque o estudo que o professor mencionou é exatamente o que eu tinha em mente, que eu tive contato, e eu queria só reforçar e confirmar se é isso mesmo, que, pelo que eu me lembro quando eu vi, esse estudo dessa menina, adolescente de 14 anos, sequer era um estudo empírico, era uma coisa baseada numa teoria com um teste virtual, né, um teste de modelagem. Não tinha nenhum tipo de embasamento empírico sequer, não é isso? É exatamente isso, é o que a gente chama aqui em Pernambuco de uma conta de padaria, quer dizer, é um nome que é uma conta aritmética simples. Alguém, se uma criança encontra por dia, sei lá, não me lembro quantas eram, 150 outras crianças, etc. Então, aí alguém a partir daí fez umas contas multiplicativas de quantas pessoas seriam infectadas, etc. Aí, logo, se a gente reduzir a quantidade de contatos, você vai ter menos contágio. A lógica é perfeita. O único problema dela é que ela é brutalmente incompleta, porque ela ignora uma enorme quantidade de complexidades que existe na sociedade. Complexidades que revertem por completo o suposto efeito benéfico ou suposta redução de casos que deveria acontecer com essa restrição social. Perfeito, nós conversamos aqui com o professor Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado pela entrevista, professor. Boa noite. Obrigado também. Tenha uma boa noite.